Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu tenho um recado extraordinário para falar para você. É uma coisa extraordinária vindo direto do trono do Todo-Poderoso. Você sabe muito bem que as pessoas por aí estão só se beneficiando do Evangelho. As pessoas estão fazendo o nome do Todo-Poderoso de tropeço. Você sabe que naquela época Jesus já tinha profetizado o que iria acontecer. A igreja do Deus vivo está totalmente corrompida pela ganância, pela mentira, pela idolatria. Está uma coisa exuberante, uma coisa tremenda que dá até medo de você entrar nesses ministérios. As coisas estão sombrio, a coisa vai ficar feia, porque o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente, onipotente. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você planeja, Ele sabe do teu coração maldoso, Ele sabe de tudo. Por isso que o mundo está desse jeito. São verdadeiras pessoas, atores e atrizes que falam que serve a Deus, que falam que prega o Evangelho, e na real da história são atores e atrizes, tudo camuflado, cheio de maldade, cheio de rancor no coração, e falando que está servindo a Deus, falando que serve a Deus, falando que são pregadores e pregadoras, missionários e missionárias, e não tem nada disso. Mas acontece o seguinte: o nosso Deus, Ele é sábio, o nosso Deus, Ele sabe de tudo, o nosso Deus, Ele sabe o que está acontecendo, Ele vê tudo, Ele sabe onde você vai, Ele sabe onde você entra. O nosso Deus, Ele vai se apresentar, Ele vai ter um particular com essas pessoas, que falam que serve a Ele e não serve, porque não adianta você querer enganar o Deus vivo, não adianta você querer enganar. Ele sabe de toda a tua situação, Ele sabe de toda a maldade do teu coração, Ele sabe de tudo. Se você quiser enganar o homem, você engana. Se você quiser enganar a mulher, você vai enganar. Mas a Deus vivo você não vai enganar nunca, porque Deus sabe do teu coração, Deus sabe que tu nunca serviste a Ele, que é tudo mentira, que você nunca serviu ao Deus vivo todo-poderoso, porque Deus fala que a gente conhece a árvore pelo fruto. Os teus frutos são coisas que não tem nada a ver com as coisas sagradas. O Deus vê tudo, Ele sabe de tudo. Você pode estar aí sentado, enganando milhões e milhões de ovelhas que te seguem. Você pode estar aí sentado numa cadeira de destaque, pregando para milhões e milhões, mas diante do Deus vivo, você não passa de um mentiroso, você não passa de uma mentirosa que está muito longe dele, porque seu Deus fala que sem santidade ninguém vê o Todo-Poderoso. Não adianta se camuflar, não adianta querer se esconder, não adianta querer se apresentar na frente das pessoas com comportamento de quando sai, quando acaba a reunião, quando acaba essa live, o teu comportamento é pior do que uma pessoa que nunca conheceu Jesus, porque quando a pessoa conhece Jesus, quando a pessoa é alicerçada na rocha, quando a pessoa conhece a palavra, que verdadeiramente é convertido, que verdadeiramente mudou de comportamento, o comportamento da pessoa é totalmente diferente, e a pessoa não se inclina de jeito nenhum. Pode passar por mil e um tipos de situação, pode passar por mil e um tipos de problema, mas acontece que falam: não, a carne é fraca, porque não sei o que. É mentira, você nunca foi convertida, você nunca aceitou Jesus, você nunca só conhece Jesus da boca para fora, do coração para fora. Na real da história, você nunca conheceu o Deus vivo, porque a pessoa que conhece o Deus Todo-Poderoso, a barreira pode vir o mundo cair em cima dele, ele sabe que Deus vai tirar, ele sabe que Deus vai livrar ele sabe que Deus vai pôr a mão. E quando a pessoa fala que a carne é fraca, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que o espírito é forte, mas a carne é fraca, essa pessoa nunca conheceu Jesus, você nunca foi convertida. É mentira. E não adianta querer passar para as pessoas o teu comportamento
Quando você sai daí, você vai direto para o Egito. Você foi passear no Egito e se deu bem, entre aspas, porque o inimigo, ele está de olho na tua alma. O inimigo, ele está só esperando, está te lapidando, te mostrando os pratos prediletos, os pratos manjares que tiver melhor no Egito. Ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe como é que funciona. Você já está na mão dele. Ele está te lapidando para levar para morar com ele. Porque aqui é uma cidade santa, não é todo mundo que vai morar aqui não. Não adianta você falar que é bispo, que é pastor, que é fulano, que é missionário, que é pastor, que é profeta, se você não tiver um comportamento santo diante do Deus Todo-Poderoso, se você não se for lapidado pelo Deus vivo Todo-Poderoso, você nunca vai entrar no reino de Deus. O reino de Deus é para as pessoas limpa de coração, é as pessoas realmente convertidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você não entra com mentira, sem santidade, com falcatrua, você não vai entrar no reino de Deus nunca. Deus fala que aquele que for batizado será salvo, aquele que não crê já está debaixo da condenação. Se você é da família cristã, se comporta como Deus te colocou, Deus te capacitou, te abençoou, colocou em linha de destaque e você está brincando com as coisas sagradas. Não brinca com as coisas sagradas que tu vai pagar um preço terrível. Deus fala que a horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. A horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não adianta tu querer ficar perseguindo as pessoas de Deus, você perseguindo as pessoas, empurrando para cá, empurrando para lá, para querer título do mundo, que Deus está vendo tudo. O Paulo de Tarso era um homem da lei, que perseguia os cristãos, mandava matar os cristãos. E Deus foi dando corda para ele, dando corda, até que um dia Deus se apresentou para ele na estrada de Damasco. Deus se apresentou e perguntou para ele por que ele estava perseguindo ele. Imediatamente, o Paulo de Tarso ficou cego. Ficou cego dos dois olhos. Deus vai se apresentar para você. Você que gosta de perseguir o povo de Deus. Você pode ter uma cadeira de destaque, você pode ser uma pessoa influente, você pode ser quem for, mas Deus vai te apresentar para você e você vai ver que você está tocando nos ungidos, nas ungidas do Senhor. Deus fala, não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. O Paulo de Tarso é um homem que conhecia a lei, que era um homem formado. Ele ficou cego 3 vezes quando Deus se apresentou, 3 dias quando Deus se apresentou na frente dele. Perguntou para ele por que ele estava perseguindo ele. Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Nessa hora que ele falou, por que tu me persegue? Aí foi na hora que ele falou, Senhor, eu não estou te perseguindo. Aí ele chegou a falar, Senhor, Deus falou com o profeta Ananias, falou, Ananias, vai lá em Tarso, tem um homem chamado Paulo, põe a mão na cabeça dele, que ele vai voltar a enxergar. O Ananias falou para Deus, Senhor, o Senhor sabe que aquele homem é um homem perverso, que ele abusa do poder que ele tem para matar os cristãos, para atrapalhar a vida dos cristãos, para prejudicar o teu povo. Eu não vou orar por essa pessoa, porque essa pessoa é perversa. Deus falou para ele, você vai orar por ele, ele vai voltar a enxergar, e ele vai ver como vai ser ruim, ele vai ver o preço que ele vai pagar, porque está perseguindo o meu povo. Vai pregar o meu evangelho, e ele vai sofrer pelo evangelho,